E aí, pessoal, tudo bem? Começando hoje mais um podcast. Hoje o tema é glúten. E eu convidei a professora lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, professora Geina Faria. Ela é doutora e também desenvolveu brownie sem glúten na sua tese de doutorado. E eu convidei a Geina para a gente poder falar um pouco mais sobre o glúten, entender um pouco mais sobre a dieta, como é que é a fabricação de produtos, né? E a retirada do glúten também da alimentação. E eu vou deixar a Geina se apresentar. Tudo bem, Geina? Oi, tudo bem, Maíra? Muito obrigada pelo convite. Eu sou nutricionista, como a Maíra falou, né? Sou nutricionista, eu sou do Amazonas e eu estou na Universidade agora Federal de Juiz de Fora há um ano. Vai completar agora em junho um ano que eu estou aqui. E eu era professora da Universidade Federal do Amazonas, nas duas universidades no curso de nutrição. E no doutorado, como a Maíra mencionou, eu desenvolvi brownies sem glúten e utilizava-se ingredientes amazônicos como açaí, como castanha, cacau. Então, tinha todo um potencial. Além, né, de retirar o glúten, também se pensava na questão nutricional e de acessibilidade desse produto. Legal, Geina. E aí eu convidei a pessoa certa, então, para a gente poder falar sobre o glúten. E essas dietas, né, Geina, elas estão muito na moda, dieta sem glúten. E aí é legal a gente primeiro começar falando, antes de falar sobre a dieta, né, sobre essas restrições, falar o que é, explicar para o pessoal, né, que é da área de alimentos, mas também quem não é, e está assistindo nosso podcast, o que é o glúten, afinal, né? Então, na verdade, o glúten, ele nada mais é que uma mistura de proteínas. E essas proteínas, elas vão dar estrutura às massas, aos panificados. Então, o que dá mais estrutura a esses alimentos é justamente, né, essa rede proteica que é o glúten. E dentro da farinha de trigo, por exemplo, né, no trigo, a gente tem dois componentes principais, né, que tem a glutenina, que ela está relacionada com a parte da resistência dessa massa, e também tem a gliadina, que ela vai estar relacionada com a extensibilidade dessa massa, tá? E o que acontece, né? Qual que é o problema do glúten em si? Que parte do glúten, e principalmente da farinha de trigo, é que ocasiona mais problemas de saúde, digamos assim? Nós temos, nesse caso, a gliadina, né? Então, as gliadinas, elas são esse grupo de proteínas responsáveis por acionar de forma mais intensa a questão da resposta imunológica e principalmente na doença celíaca, tá? Então, o glúten nada mais é que proteína, tá? Uma mistura de proteínas relacionada com a estrutura das massas alimentícias, dos produtos de panificação em geral. Tá certo. E por que, Geina, que algumas pessoas não podem consumir o glúten? Na verdade, existem categorias diferentes relacionadas, né, a essa indisposição ao consumir alimentos contendo glúten. Temos os indivíduos que possuem uma intolerância permanente ao glúten, né, que a gente chama de doença celíaca. A gente também tem um outro grupo de pessoas que tem uma sensibilidade ao glúten não celíaca, que ao consumir alimentos contendo glúten, né, tem reações adversas, mas quando faz todos os testes e exames de doença celíaca, não é detectada a doença celíaca. E também tem uma outra situação que não é com glúten em si, mas é com o trigo, né? Tem pessoas que têm alergia ao trigo. Então, tem essas situações em que essas pessoas precisam excluir o glúten da sua alimentação, né? Porque é a forma de tratamento dessas doenças. Aqui no Brasil, a gente não tem muito estimada a quantidade de, por exemplo, celíacos, né? De pacientes com a doença celíaca, tá? Mas no mundo, cerca de 1 a 2% da população, né, mundial, ela deve ter a doença celíaca e muitas vezes não saber, porque os sintomas, eles são muitos, tem sintomas digestivos, né, mas também tem os sintomas extradigestivos, né, então questões relacionadas com pele e outras situações que não caracteriza diretamente, né, ali a doença celíaca, tá? E aí, a doença celíaca em si, que é a doença principal e que precisa realmente excluir o glúten da dieta, é uma doença autoimune, né? Então, o organismo acaba produzindo anticorpos
que vão atacar os próprios tecidos, né? E isso vai afetar alguns órgãos e também, como eu falei anteriormente, essas manifestações que são extradigestivas, né? O exemplo que eu dei da pele, né? Então, dermatites, né? Algumas doenças relacionadas também com a pele que estão diretamente relacionadas com o glúten nessas pessoas, né? Nos celíacos, tá? E em situações normais, o que acontece, né? As pessoas que não têm essa doença ou não têm essa sensibilidade ao glúten não celíaca, né? As pessoas conseguem digerir de maneira natural, normal, esse glúten, né? Então ele não vai fazer mal. Mas para os celíacos acaba tendo uma inflamação, né, no intestino. Então as pessoas ao consumir esse glúten têm toda uma reação, principalmente digestiva, mas também algumas sintomatologias podem ser extradigestivas. Nossa, Gênia, achei super legal isso que você pontuou, e até legal para as pessoas que estão assistindo, né, que às vezes podem ter aí, sentir algum desconforto, né, quando consomem produtos que contêm o glúten, pode ser pela farinha também, que você já tinha falado, né. É interessante que essas pessoas procurem, então, sempre um médico, né, fazer testes para ver se tem alguma alergia, se tem alguma sensibilidade, né, é bem interessante isso, achei bem bacana isso que você pontuou aí. É verdade, Maíra. Né? Realmente essas pessoas precisam procurar, né, auxílio médico, fazer exames e não excluir o glúten por achar que ele está fazendo mal. Então, realmente precisa fazer toda essa averiguação na saúde, né, todo um check-up ali e todos os exames possíveis para saber. Ah, eu tenho uma alergia ao trigo, que é uma coisa, porque aí às vezes essas pessoas às vezes conseguem consumir a cevada, né, o centeio, que também contém glúten na sua composição, mas que elas conseguem tolerar. Interessante que a pessoa procure realmente uma pessoa profissional da área, porque as pessoas têm mania de se automedicar, né, de tomar medicamentos ali, sentir uma azia, uma má digestão, a pessoa vai lá e compra um remédio e toma, e às vezes pode ser alguma sensibilidade, alguma propriedade ali até alimentar, né. Verdade. Isso é uma situação bem importante, né? E o mesmo vale para os alimentos. Às vezes a pessoa comeu alguma coisa e se sentiu mal, né? Teve alguma indisposição e ela já exclui, né? Direto da dieta, da alimentação. E às vezes não era daquele alimento em si, às vezes podia estar com uma questão de contaminação, né? Um alimento que, uma doença das DTAs, né? Transmitidas por alimentos, enfim. Uma outra situação que não o componente, no caso aqui que a gente está falando do glúten, não o glúten em si. Mas é sempre importante procurar um especialista, não excluir o glúten da sua alimentação sem necessidade, tá? Então, realmente, para se excluir, precisa fazer uma bateria de exames, né? No caso de celíacos, tem até a parte da biópsia, né? Da parte intestinal, em que eles têm que consumir o glúten para poder realmente verificar se vai ter alteração do intestino delgado. Porque quando se retira, tem-se a melhora, né, dos sintomas. E aí, nesse caso, para realmente ter certeza, tem até a parte de biópsia. Tem exames genéticos, enfim, tem vários testes e exames que podem ser feitos para detectar a questão da intolerância como a questão da alergia. Então, é importante sempre procurar um especialista. Legal, Gênia. Nossa, muitas informações interessantes. E aí eu já acho que eu já vou acabar entrando no assunto que talvez seja um pouco polêmico, né? Mas eu queria saber se as pessoas elas devem cortar o glúten da dieta, se de fato o glúten faz mal. Maíra, essa é uma questão realmente, né, mais polêmica. Mas o que acontece, né? A gente tem visto essa prática sendo comum e muitas vezes associada com a saudabilidade, né? Ou com emagrecimento, em que uma dieta sem glúten ela é mais saudável ou ela vai promover a perda de peso, tá? Então, a gente não tem evidências científicas que garantam, né, essas crenças, a gente não tem como comprovar isso, pelo contrário, né, tem alguns exemplos que eu posso dar aqui, e essa febre toda, né, da questão da alimentação sem glúten, elas começaram a eliminar o glúten sem motivo aparente. Então, as pessoas sem orientação, né, médica, ou porque viu alguém, algum famoso influenciador, né, ali comendo um alimento sem glúten ou seguindo uma dieta sem glúten, né? E pelo contrário, né, a gente
tem algumas situações que eu vou apontar agora do que pode acarretar, né, uma dieta sem glúten. Então, existem problemas que podem acontecer ao retirar o glúten sem orientação e sem prescrição, tá? Existem estudos relacionados, na Universidade de Harvard, foram analisados quase 200 mil indivíduos num estudo em que eles avaliaram por 3 décadas, né, esses indivíduos. Principalmente aqueles que consumiam pouco glúten ou nenhum glúten da dieta, né? E aí, eles verificaram que essas pessoas tinham um risco aumentado em relação ao desenvolvimento de diabetes tipo 2. Então, sem necessidade de excluir ali o glúten da dieta, pode, né, ter um risco aumentado em relação ao diabetes tipo 2. Então, isso também pode se relacionar com essa questão dos alimentos sem glúten, principalmente os industrializados, eles têm muito carboidrato, né? Então, a gente viu, o glúten é uma proteína e é substituído muitas vezes por carboidrato, né? Amido, farinha, enfim. Então, isso pode explicar, né, essa situação desse estudo, mostrando que você retirar sem necessidade pode ter um risco aumentado, né, de desenvolver diabetes tipo 2. Tá? Tem um outro estudo, também nos Estados Unidos, que ele não encontrou a relação entre a ingestão dessa proteína, né, do glúten, com o aumento de infarto e AVC. Então, falavam, retira glúten da dieta, que vai diminuir, né, esses problemas relacionados ao coração, problemas circulatórios. Não, né, pelo contrário, o consumo moderado de fontes de glúten, ele estava relacionado com uma menor probabilidade das pessoas desenvolverem essas doenças, tá? Então, realmente, a gente precisa, sempre quando fala dessas fontes de glúten, não pensar só nos refinados, é importante lembrar das fontes mais integrais, né, das que contêm mais fibras, né, e não só os refinados, tá? Então, assim, além das fibras, né, outros nutrientes, macro, micronutrientes em si. Então, a gente tem essa proteção também cardiovascular. E aí, a gente viu, relacionado com diabetes tipo 2, né, que excluir o glúten sem necessidade pode aumentar o risco de diabetes tipo 2, e a gente também está vendo que excluir o glúten sem necessidade pode se relacionar com doenças do coração. E aí, a gente precisa também lembrar que a gente precisa manter toda, né, uma alimentação balanceada, né, e quando a gente tira o glúten sem necessidade e sem orientação, tá? Lembra, lá no começo eu falei das necessidades, né, de macro, micronutrientes, elas têm que ser mantidas. Então, precisa ter um equilíbrio ali também para que o funcionamento do organismo como um todo, ele seja garantido, né, e não dê realmente essa situação de problemas de saúde, tá? Além disso, teve um outro estudo em que foi verificado a questão das pessoas se beneficiarem, né, de uma alimentação sem glúten ou não. Então, foi feito com as pessoas que consumiam glúten e que não consumiam, né? Foi feito um estudo ali para determinar como esse glúten afetava a saúde das pessoas que eram saudáveis, que não precisariam excluir o glúten da alimentação, mas que ainda assim excluiriam, tá? E aí os resultados desse estudo mostraram que uma alimentação sem glúten, ela acaba não sendo uma alimentação mais saudável, tá? E ela realmente precisa ser desencorajada. As pessoas que têm esse problema de saúde, né? Os celíacos, os intolerantes, enfim, com sensibilidade ao glúten não celíaca, realmente precisam retirar. Mas as pessoas saudáveis, que não têm problema algum, não precisa retirar. Isso quer dizer que eu não vou comer nunca um alimento sem glúten, que vai me fazer mal se eu comer? Não. Mas é importante a gente ter uma alimentação variada. Se você não tem necessidade de excluir o glúten da sua alimentação, não exclua, tá? Não exclua. Então, se você não apresenta doença celíaca, não tem uma alergia ao trigo, né, não tem essa acessibilidade ao glúten não celíaca, a pessoa pode sim consumir o glúten sem medo, né? É claro que a gente precisa lembrar da variedade da alimentação, né, do equilíbrio alimentar, tá?
Então, isso é um ponto muito importante a se pensar. Aqui a gente destacou, né, a questão do diabetes, de ficar aumentado, né, o risco de desenvolver diabetes tipo 2 e de doenças cardíacas quando se exclui o glúten da dieta, né, de forma desnecessária, tá? Tem essa questão, né, que você está falando também, que eu estou pensando aqui, essa questão do eu vou cortar o glúten da dieta e aí eu vou para o supermercado e começo a encher meu carrinho de ultraprocessados, né? São aqueles alimentos diet, light, e eu começo a encher o carrinho. Então, às vezes, a pessoa troca ali um alimento que às vezes contém o glúten por alimentos ultraprocessados, né? Verdade, Maíra. Isso é um outro ponto, né, dessa dieta sem glúten, principalmente quando ela é industrializada, tá? Isso é um outro cuidado. Então, a gente precisa ter essa linha muito clara, né, do benefício desse tipo de alimentação e pensar em equilíbrio. Então, precisa atender as necessidades nutricionais individuais. Então, as pessoas são diferentes, elas têm necessidades diferentes, estilos de vida diferentes. Então, a alimentação em si, ela é individualizada, né? A pessoa tem hábitos, tem gostos, tem preferências, aversões, alergias, enfim, tem tudo. Então, isso precisa ser individualizado realmente, tá? E aí, o que acontece? Fui lá no supermercado, né? Vou procurar ali os produtos sem glúten. Ela vai procurar, geralmente, os processados, os ultraprocessados, muitas vezes. Então, ali um pão cheio de aditivos, cheio de conservante, cheio de outras coisas, que às vezes ela desconhece até o nome, não sabe nem o que é, mas é sem glúten, né? Então, não tem um equilíbrio do ponto de vista nutricional, lembrando que o glúten é uma proteína, e quando a gente tira uma proteína, só colocou carboidrato, né, ali, que é o comum acontecer nesses produtos, principalmente de confeitaria e panificação, tá? Então, é importante também atentar à lista de ingredientes desses produtos, né? Lembrar que o primeiro produtinho ali da lista de ingredientes, o primeiro ingrediente é o que tem mais no produto, né? Verificar também informação nutricional, é mais chatinho de ler, às vezes tem ali, tá muito pequena na embalagem do produto também, que isso acaba dificultando essa escolha. Mas, assim, é sempre importante lembrar de uma alimentação equilibrada e baseada em alimentos mais naturais, né, os in naturos, minimamente processados, ou processados, né, sem tantos conservantes, sem tantos estabilizantes, aditivos, né, em que esses alimentos possam até comprometer a saúde das pessoas que nem necessitariam retirar esse glúten da dieta e estão ali retirando, né? E outra situação, né? A maioria dos produtos alimentícios que estão dispostos nos mercados, né, aos consumidores, e que originalmente eles apresentam glúten, como o exemplo de bolos, pães, as massas, né, em si, quando apresentam aquela versão sem glúten, aí necessita realmente adicionar outros ingredientes, outros aditivos, para quê? Para tornar esse alimento mais atrativo, mais palatável, com uma textura mais agradável, né, do que o convencional. Então, realmente, para quem busca uma alimentação melhor, uma alimentação mais saudável, a opção por esses alimentos que estão encaixotados, né, que estão ali dispostos no supermercado, não são os mais importantes, né, e mais interessantes do ponto de vista nutricional, tá? Então, muitas vezes eles são os ultraprocessados, né, como a gente chama, dentro do Guia Alimentar da População Brasileira, e ele não deve ser a base da nossa alimentação, tá? Não quero dizer que não possa ser consumido de vez em quando, mas é importante que a base da nossa alimentação não seja somente desses produtos, e principalmente no caso aqui dos celíacos, né? Então, os produtos, muitas vezes, dispostos nos supermercados, eles são considerados ultraprocessados, tá? E uma outra situação, né, em que se você não tem problema com glúten, né, não tem problema nenhum consumir com moderação, né, pão, bolo, massa, né, com prazer, sem culpa, tudo certo. E lembrar que a nossa alimentação brasileira, né, a base da nossa alimentação, a nossa alimentação tradicional, ela é riquíssima em alimentos sem glúten, né? Então, a gente tem o arroz com feijão, não tem glúten, né? Uma farofa, um pão de queijo,
a tapioca. Então, assim, dependendo da região, né, do Brasil, a gente tem diversas preparações que às vezes fazem parte da cultura daquele local e muitas vezes são deixadas de ser consumidas, né, vão se perdendo ao longo do tempo em detrimento desses alimentos ultraprocessados. Então, realmente é um momento até de resgatar essas preparações. Então, lembrar que a nossa culinária brasileira, se a gente for pensar a base, é naturalmente sem glúten, né? Então, a gente já pensa na mandioca, macaxeira, aipim, né, os diversos nomes em que é a rainha aqui, né, do Brasil e que a gente consegue outros subprodutos além de ser mais nutritivo. Então, sempre priorizar a alimentação e basear, né, a nossa alimentação em alimentos in natura e minimamente processados, tá? Isso vale para dieta com glúten, dieta sem glúten, tá? Então, é importante ter esse equilíbrio, sempre um equilíbrio. Uma outra situação que é muito importante, né, não só para os celíacos, mas para qualquer pessoa, é que a gente pode ir para a cozinha, né? Então, cozinhar permite também descobrir novos sabores, novas texturas, né? Explorar realmente toda a parte sensorial em si e acabar fazendo alimentos mais saudáveis, né? Você realmente vai saber o que tem naquele bolo, o que tem naquele pão, né? Hoje em dia a gente tem acesso em rede social, né? Vídeos já mostrando como preparar esses alimentos sem glúten, né? Então dá para ter uma dieta mais variada, não só aquela que está lá no supermercado, né? Um pão que está pronto no supermercado, um bolo de caixinha, você já consegue ter uma variedade melhor e variar essa alimentação para que ela seja realmente mais saudável. E eu queria também falar um pouquinho sobre essa questão do Maio Verde, né? Para a área de alimentos, a gente está no mês de maio, e aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre qual que é a importância do Maio Verde. A campanha Maio Verde, ela está na sua 4ª edição. E qual que é o propósito dessa campanha? É que não basta, né, o celíaco ter o diagnóstico, seguir uma alimentação sem glúten, né, e evitar a questão da contaminação cruzada. Então, é um mês de conscientização para mostrar a realidade dos celíacos, né, à população em geral, para que as pessoas entendam, né, e respeitem essa condição, tá? Sem fazer pré-julgamento, né, sem preconceito, sem achar que é frescura, que é mimimi, porque não é, né, uma condição de saúde. Essa doença, ela não tem cura, né? O seu tratamento efetivo se dá pela exclusão do glúten da sua alimentação e que é um momento também de informar essa condição para mais pessoas, né? Para que mais pessoas conheçam a realidade dos celíacos e também se unam a essa causa de conscientizar, de saber o porquê que as pessoas necessitam excluir o glúten da alimentação. Nossa, Gena, que bacana, né? Quanta informação. Estou muito feliz assim da sua contribuição. Tenho certeza que o pessoal vai adorar saber de todas essas informações. E eu tive o prazer de te conhecer, né? Que bom que eu tive esse prazer, porque você é uma pessoa maravilhosa, assim, de verdade. Eu já vou aproveitar aqui para deixar registrada a minha admiração, cheia de energia, né? Contagiante. E eu acompanhei um pouco do seu trabalho. Você trabalhou com brownies, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, se tiver um tempinho ainda, restante, para falar um pouco mais sobre essa questão do brownie que você desenvolveu. Foi um produto muito interessante, que eu lembro que também era sem glúten. Se você pudesse explanar um pouquinho sobre esse seu experimento. Verdade, Maíra. A gente se conheceu durante o doutorado, né? Foi um encontro muito feliz que a gente teve no laboratório e que a gente perdurou uma amizade e agora a gente também está trabalhando junto, contribuindo uma com a outra, né, nos nossos trabalhos fora doutorado. E o meu doutorado foi relacionado com brownies sem glúten. Na verdade, eu tive essa ideia de fazer os brownies sem glúten porque eu já estava há um tempo participando de congressos nessa área, e aí eu via a dificuldade que eles tinham em ter um alimento gostoso, um alimento mais saudável, né, com a questão dos atributos sensoriais bem mais acessíveis e palatáveis e aceitos, né, digamos assim, e eu vi a dificuldade. E então eu falei, não, eu vou no doutorado fazer alguma coisa que eu possa fazer bem para alguém, né, ou para uma comunidade, ou para uma população em si, não só por ser moda, né, então não foi somente, vai fazer um produto sem glúten porque está na moda, não. Então o propósito sempre foi para contribuir com essas pessoas,
e para essas pessoas, né, que não podem fazer o consumo de alimentos com glúten, tá? Eu já digo que durante o experimento eu não pude fazer esses testes com celíacos por conta dessa questão de contaminação cruzada, tinha que ser num ambiente completamente descontaminado e requer, né, uma produção bem maior, foi feito com pessoas, né, que fizeram a parte da análise sensorial comuns, que não alegaram, né, nenhuma alergia ou intolerância, e foi bem aceito, né? E esse brownie, ele continha na sua composição, ele tinha açaí, né? Então, o açaí foi a única fonte de gordura, né, desse brownie. Tinha cacau 100%, a castanha da Amazônia, o cumaru, que é uma amêndoa, né, que é utilizada como aromatizante da Amazônia, e aí ovo e um mix de farinha sem glúten, né? E esse mix de farinha sem glúten, assim, eu tive muito cuidado ao procurar, né, qual mix que eu ia utilizar, qual combinação de ingredientes que eu ia utilizar nesse produto. Porque lembrando, de novo, né, que o glúten uma rede proteica, né? Tem proteínas. E aí eu não poderia substituir somente por carboidratos. Então eu procurei um mix de farinha sem glúten também que tivesse essa questão nutricional, né? E isso fosse levado em consideração. Então, além de ser mais saudável, porque ele teve um perfil lipídico bem menor, né? Depois das análises fisicoquímicas desses produtos, a gente viu o quanto de gordura tem nos convencionais e comerciais, né? Então, assim, não tinha nem comparação, né? Era uma porcentagem bem alta dos outros, tá? Era cerca de 1/3 a menos, né, de gordura que tinha. E, além disso, ingredientes brasileiros, né, que foram utilizados. A gente também precisa valorizar nossos ingredientes, utilizar. E várias pessoas fizeram o consumo desse produto, né, tanto lá na Unicamp, que foi em Campinas. Eu também fiz teste em Manaus, então ele foi bem aceito nos dois locais, né, e eu fiquei muito feliz com o resultado do produto, né, por pessoas que não têm a questão da doença celíaca aprovarem o produto, então a probabilidade que os celíacos aprovassem fosse muito maior, né, porque eles já estão acostumados com esses probleminhas, principalmente tecnológicos, né, de textura, né, de ser mais duro, quebradiço, né, mais sem sabor, e eu fiquei muito feliz com o resultado desse trabalho. Verdade, eu fui provadora, estava muito bom, super aprovado. Ai, Jane, olha, eu quero agradecer, viu, a sua participação, muito obrigada mesmo, de coração. Essa contribuição, eu tenho certeza que para os alunos, né, o pessoal que estuda na área de alimentos, e também as pessoas que não são da área de alimentos, mas têm curiosidade, uma contribuição muito interessante. Eu sempre falo, principalmente para os meus alunos, né, que a gente tem que tomar cuidado com as fontes que a gente está pesquisando. Então, a gente vê, né, muitas pessoas falando de alimentos na internet, e não tem problema nenhum quanto a isso, mas a gente realmente tem que ter um cuidado, né, de buscar fontes mais seguras, pessoas que estudaram, né, e que têm esse conhecimento, porque a gente sabe que a alimentação é uma coisa muito séria, né, quando a gente fala de alimentação, a gente está trabalhando com saúde pública, saúde do corpo, saúde física, né, do indivíduo. Então, a gente vê realmente muita desinformação também dentro da internet. Então, eu quero agradecer realmente você. Eu acho que o pessoal da área técnica tem que vir mais para o YouTube, tem que vir mais falar sobre alimentos, realmente para estar instruindo de forma correta as pessoas, né? Muito obrigada pelo convite, pelas contribuições, de falar de um assunto que eu gosto, né? Assim, eu acabei me envolvendo um pouco com essa questão, né, dos celíacos em si, pela causa mesmo. Eu não tenho problema nenhum, né, pessoalmente, com o glúten em si, mas eu me sensibilizei como eu falei, né, em congressos que eu fui. E aí isso me fez ter essa ideia, né, de produzir algo que fosse saudável, que fosse gostoso e que eles pudessem consumir sem medo. E a Gênia, ela tem um Instagram, viu, gente? Eu vou deixar aqui, é um Instagram muito interessante. Na verdade, tem mais, né, Gênia? Tem o Cozinha Terapia, se você puder falar. 3 Instagrams, né? Assim, eu tenho o meu pessoal, mas durante a pandemia, eu sempre gostei de cozinhar, assim, e eu sou nutricionista, mas eu gosto muito da parte de gastronomia. Durante o doutorado, eu fiz uma especialização de gastronomia funcional, e eu gosto muito dessa área. E aí, durante a pandemia, eu comecei
a fazer ainda mais preparações, porque eu já fazia. Mas durante a pandemia eu comecei a comer praticamente tudo que eu fazia, né? De pão, então assim, virei quase uma padeira, né? Da fermentação, assim. Eu faço todos os tipos de pães possíveis e imagináveis ultimamente, assim. E aí eu vou me desafiando. E aí eu postava no meu Instagram pessoal, o pessoal, faz um Instagram, né, para dar receita. E aí eu realmente tirei do papel no fim do ano passado e eu tenho um Instagram que tem receita, comida, tá? É comida de verdade, gente. Não é diet, low carb, não sei o que, não é nada disso. É comida, comida, tá? É para você fazer, degustar, comer com a sua família, enfim. Aí eu tenho o também, né, professora Gena Faria, depois a Maíra vai colocar para vocês, que é a parte mais profissional que eu também estou começando a alimentar agora, né? Porque eu só tinha realmente o pessoal e agora eu estou com o Cozinha Terapia, né? E também com o profissional. Eu vou deixar o Instagram da Geina aqui, viu, pessoal, para vocês irem lá seguir. Tem muita coisa legal. E as fotos são lindas, Geina. Eu acho muito bacana. Obrigada, Maíra. Eu também quero te agradecer novamente pelo convite, pela partilha, né? Pela contribuição. A gente sempre aprende alguma coisa nova, né? Eu assisto sempre teus outros podcasts, então eu sempre aprendo alguma coisa. E isso é importante. A gente buscar sempre fontes confiáveis, né? E a gente começar a aparecer mais aqui nas redes sociais para falar de assuntos cotidianos, mas que tenha ciência por trás. Obrigada.